Sabia que os Amish têm segredos culinários capazes de fazer você economizar milhares por ano? Desde evitar o desperdício até transformar ingredientes simples em verdadeiras delícias gourmet, esses truques são uma autêntica revolução econômica. Enquanto as cozinhas modernas se enchem de aparelhos caros, os Amish dominam técnicas usando apenas o que já está em casa. Continue lendo para descobrir essas soluções engenhosas que farão mágica na sua cozinha sem gastar além da conta. Conserve ervas em frascos com água. Os Amish têm uma maneira surpreendentemente simples de manter as ervas frescas por semanas e não apenas por alguns dias. Basta cortar os caules e colocá-los em um copo com água, como pequenos buquês de flores. Cubra levemente com um saco plástico para criar um efeito estufa que mantenha a umidade. O essencial é trocar a água a cada 3 dias para evitar que fiquem viscosas. Essa técnica não só prolonga a vida das ervas de 3 dias para até 3 semanas, como também economiza de 4 a 5 dólares por semana. Salsa, coentro e manjericão ficam sempre frescos e prontos para usar. Se você prefere ervas mais resistentes, como alecrim ou tomilho, pode optar por um armazenamento mais seco. Os Amish respeitam tanto a comida que a fazem durar, transformando o que poderia ser desperdício em um verdadeiro salva-vidas saboroso. Proteção de biscoitos com papel higiênico. O que estraga mais rápido uma venda de bolos do que biscoitos amolecidos? Os Amish conhecem a solução, e ela é incrivelmente simples: usar papel higiênico. Coloque os biscoitos entre camadas de papel higiênico dentro de um recipiente hermético. Isso impede que a umidade se transfira e que os biscoitos fiquem murchos. O papel absorve o excesso de umidade e, ao mesmo tempo, permite a circulação do ar necessária para mantê-los crocantes. Essa técnica é perfeita para biscoitos delicados, como os de açúcar ou macarons. Os Amish a utilizam há gerações, principalmente durante festivais de colheita, quando os biscoitos precisam permanecer frescos por vários dias. Assim, eles se mantêm crocantes por até o dobro do tempo, sem precisar de equipamentos caros. Vedação a vácuo com frascos de vidro. Enquanto muitos gastam fortunas em seladoras a vácuo, os Amish usam há gerações uma alternativa gratuita. Basta pressionar a tampa do frasco contra a borda da mesa, em um ângulo, para forçar o ar para fora e criar uma sucção natural. Esse simples truque conserva alimentos secos por até o dobro do tempo em comparação com os métodos convencionais. Menos oxigênio significa menos decomposição. Farinha, açúcar, feijão seco e outros básicos ficam bem armazenados, sem eletricidade, ajudando a reduzir em cerca de 30% o desperdício de alimentos. É preciso um pouco de prática. Pressão excessiva pode quebrar o vidro, e pouca pressão não funciona, mas, quando dominado, torna-se uma maneira incrível de manter os alimentos frescos. Teste de frescor de ovos na água. Os Amish têm um método infalível para verificar se os ovos ainda estão bons, o famoso teste da água. Encha uma tigela com água fria e coloque os ovos com cuidado. Se afundarem e ficarem no fundo, estão perfeitos para pochar ou fritar. Os que ficam em pé são um pouco mais velhos, mas ainda servem para assar. Se algum ovo flutuar, é hora de descartá-lo. A flutuação indica que muito ar entrou na casca, tornando o ovo potencialmente perigoso. Este teste simples, mas eficaz, permite economizar de 8 a 10 dólares por mês, evitando intoxicações alimentares. Famílias Amish que criam galinhas usam esse método com frequência, já que seus ovos frescos nem sempre têm data de validade como os comerciais. A moeda de cobre no vaso de ervas. Manter um jardim de ervas em casa durante o inverno pode ser difícil, mas os Amish têm tudo sob controle. Colocam uma moeda de cobre limpa no vaso para evitar que fungos ataquem as plantas. O motivo? Os íons de cobre atuam como um antifúngico natural, liberando-se lentamente no solo durante a rega. Esse truque protege as plantas sem produtos químicos e, além de manter as ervas frescas o ano inteiro, economiza de 2 a 3 dólares por receita, já que evita a compra de ervas novas. O que parece apenas uma moeda é, na verdade, um verdadeiro salva-vidas para sua horta doméstica. Café amargo.
Uma pitada de sal resolve. Quem nunca deixou o café passar do ponto e ficou com um sabor amargo? Em vez de açúcar ou creme, os Amish recorrem a uma pitada de sal. Com apenas uma pequena quantidade, os compostos amargos são neutralizados sem adicionar doçura. Essa técnica funciona especialmente bem com torrefações mais escuras, que concentram mais compostos amargos. O sal interfere nos receptores de amargor da língua, enganando o paladar para que perceba menos amargor. Resultado, um café antes intragável torna-se delicioso. Essa prática pode poupar cerca de $40 por ano, evitando que café passado vá para o lixo. Corte a cebola no sentido do comprimento para não chorar. A forma de cortar cebolas faz toda a diferença. Os Amish cortam da raiz ao topo, em vez de ao meio. Por quê? Porque assim danificam menos células que liberam os compostos que fazem os olhos lacrimejarem. Mantendo a raiz intacta, você ainda ganha uma espécie de cabo natural para segurar enquanto corta, reduzindo a exposição às enzimas irritantes. Esse método, já adotado em muitas cozinhas profissionais, mostra como uma técnica simples pode economizar tempo e evitar desperdícios. O método da sopa de 3 dias. Uma tradição Amish que não se pode apressar. Imagine começar com ossos de carne assados no primeiro dia. Essa é a base de um sabor profundo, quase mágico, nas cozinhas Amish. Esse método lento e paciente de fazer sopa se constrói camada por camada. No segundo dia entram os vegetais mais resistentes e no terceiro, toques finos de ervas e especiarias. O segredo está na paciência. O cozimento longo e lento permite que os sabores se misturem perfeitamente, enquanto o colágeno dos ossos se decompõe, criando um caldo que os métodos rápidos simplesmente não conseguem reproduzir. E o melhor: com apenas um frango, é possível alimentar uma família de 4 pessoas por apenas $125 a porção. Segundo pesquisas arqueológicas, métodos semelhantes de cozimento lento existem há milênios em várias culturas do mundo. Os cozinheiros Amish não apressam os ossos. Para eles o tempo é aliado, e quanto mais paciência, melhor o sabor. Essa técnica permanece viva porque otimiza a nutrição e o sabor com poucos ingredientes. Preparadas corretamente, essas sopas contêm mais minerais e gelatina do que as versões industrializadas, que podem custar até 5 vezes mais. Às vezes, a melhor refeição é aquela que ensina paciência. Quebrar ovos com uma mão. A destreza da cozinha Amish. A eficiência na cozinha não vem apenas de bons ingredientes, mas também do domínio das técnicas. Segurar o ovo de lado, entre o polegar e o dedo médio, permite quebrá-lo com uma só mão. Um toque firme na borda da tigela, seguido de um leve giro, e voilá! A casca se separa perfeitamente. Nas comunidades Amish, onde assar em grande escala é comum, essa técnica é inestimável. É impressionante ver especialistas quebrando dezenas de ovos sem deixar um único pedaço de casca. O segredo está na posição lateral, que cria o ponto de quebra perfeito na linha natural do ovo. Dominar esse truque é mais do que um espetáculo de habilidade. Evita que fragmentos de casca contaminem os ovos, algo crucial em receitas delicadas como pudins e merengues, em que até um pedacinho de casca pode arruinar a textura. O truque do tomate, equilibrando a acidez como um especialista. O molho de tomate pode ser delicioso, mas sua acidez intensa pode ofuscar outros sabores. É aí que entra a mágica Amish. Adicionar 1/8 de colher de chá de açúcar para cada xícara de molho cria o equilíbrio perfeito sem deixar o prato doce. Quer ir além? Meia colher de chá de manteiga acrescenta uma riqueza surpreendente. Esse truque nasceu nas cozinhas Amish, onde o desperdício era impensável e tomates imperfeitos precisavam de uma segunda chance. O açúcar suaviza a acidez, enquanto a manteiga confere uma maciez que arredonda o sabor. A ciência explica: as moléculas de açúcar se ligam aos compostos ácidos, reduzindo seu impacto no paladar. Com esse simples recurso, você transforma tomates caseiros em um molho que poderia custar $8 em uma loja gourmet, mas sai por apenas alguns centavos. Os cozinheiros Amish sempre souberam que o sabor perfeito não vem de um único ingrediente, mas do equilíbrio.
A biblioteca de gordura de bacon, um tesouro escondido na cozinha. Cada tipo de bacon tem sua própria gordura, com um sabor único. Guardar essas gorduras em potes de vidro etiquetados cria o que se poderia chamar de uma verdadeira biblioteca de sabores. A gordura de bacon de macieira adiciona um toque adocicado às batatas do café da manhã, enquanto a de bacon defumado com nogueira dá uma profundidade incomparável a feijões e verduras. Esse hábito de armazenar gordura surgiu em tempos de escassez, quando os Amish aprenderam a não desperdiçar nada. E o melhor, uma única colher de sopa de gordura substitui 25 centavos de manteiga ou óleo, mas adiciona muito mais sabor. Essas gorduras permanecem boas por meses, desde que armazenadas em local fresco e escuro. Hoje, especialistas em gastronomia reconhecem que esses óleos guardados contêm compostos de sabor complexos impossíveis de reproduzir industrialmente. O truque da toalha úmida para saladas. Frescor garantido. Verduras frescas, especialmente a alface, podem murchar rapidamente. Mas, se depois de lavar a alface você a envolver em toalhas de papel úmidas e colocá-la em um recipiente hermético, ela permanecerá fresca por muito mais tempo. Trocar as toalhas a cada 2 ou 3 dias mantém o equilíbrio perfeito de umidade, prolongando a vida útil da alface de 4 dias para até 2 semanas. É quase como um spa para sua salada. Esse método não só evita o murchamento, como também o excesso de umidade, mantendo as folhas crocantes e prontas para uso. Nos lares Amish, essa técnica economiza cerca de $5 por semana em famílias que consomem muitas verduras frescas, pois prolonga a vida dos ingredientes, algo tão importante quanto o próprio cultivo. O segredo do ovo com maionese, chave para ovos mexidos perfeitos. Ovos mexidos muitas vezes acabam secos e sem graça, mas se você acrescentar apenas uma colher de chá de maionese para cada 3 ovos, transforma um café da manhã básico em algo digno de restaurante. A gordura da maionese evita que os ovos sequem durante o cozimento, resultando em uma textura mais fofa e cremosa, sem precisar de creme de leite. O melhor é que a maionese desaparece na cocção, deixando apenas um sabor delicado e macio. Testes mostram que esse truque ajuda os ovos a reterem cerca de 40% mais umidade do que os métodos tradicionais, garantindo a maciez sedosa que só os chefes profissionais costumam alcançar. Panelas untadas com açúcar. O truque secreto da confeitaria Amish. Você sabia que, em vez de farinha, o açúcar pode ser a chave para sobremesas realmente excepcionais? Quando o açúcar encontra o calor, ele se transforma em magia, carameliza, criando uma camada crocante e saborosa que leva a confeitaria caseira a um nível profissional. Essa técnica é especialmente incrível para bolos simples e pães rápidos, onde aquela beiradinha levemente crocante dá um contraste de textura delicioso. Os padeiros Amish sabem bem que, com apenas uma colher de sopa de açúcar, se obtém a camada perfeita para uma forma de pão comum. Esse truque simples cria um exterior cheio de sabor que não se consegue de nenhuma outra maneira. E o melhor, essa receita de poucos centavos gera resultados comparáveis aos das padarias especializadas, mas a um preço muito mais baixo. Aqui, não é preciso gastar uma fortuna em ingredientes caros, nem em equipamentos sofisticados. Basta saber quais técnicas simples aplicar. O hambúrguer com cubo de gelo, suculência garantida. Esse truque pode parecer estranho, mas acredite, tem fundamento. Pressionar um cubo de gelo no centro de cada hambúrguer antes de cozinhar. Quem diria que o gelo, em vez de ressecar a carne, a mantém suculenta por dentro? O cubo derrete durante o cozimento, criando vapor que preserva a umidade, mesmo quando os hambúrgueres atingem temperaturas altas e seguras para consumo. O surpreendente é que esse truque torna os hambúrgueres cerca de 20% mais suculentos, sem necessidade de ingredientes especiais, nem de um longo processo de preparação. Essa técnica tem raízes em comunidades agrícolas, onde cada parte do animal precisava ser aproveitada. Melhorar cortes menos macios era prioridade para reduzir o desperdício. Hoje, a ciência dos alimentos confirma o que os cozinheiros Amish aprenderam pela observação.
A retenção de umidade melhora a percepção do sabor. Assim, um simples hambúrguer caseiro pode ter qualidade de restaurante sofisticado. Suco de picles. O toque mágico para a salada de batata. Já sentiu sua salada de batata um pouco pesada? Aqui vai um truque Amish que vai surpreender. Substituir uma colher de maionese por 2 de suco de picles. Essa simples troca realça os sabores e, o melhor de tudo, corta a riqueza da maionese, dando um toque fresco e ácido que equilibra tudo perfeitamente. Nas comunidades Amish, onde encontros de verão e feiras rurais são ocasiões perfeitas para saborear uma boa salada de batata, esse truque virou um segredo valioso e já conquistou muitas medalhas em concursos. Quem imaginaria que um pouco de suco de picles seria o trunfo nas competições culinárias, não é? O líquido do picles. Com sua mistura de vinagre, sal, alho e especiarias, tem o equilíbrio perfeito para intensificar o sabor das batatas. Cebolas em água gelada. Adeus ao ardor. As cebolas cruas podem arruinar um prato com seu sabor forte e o inevitável ardor que provocam. Mas você sabia que pode transformar esse gosto intenso simplesmente mergulhando-as em água gelada por 10 minutos? Esse truque simples faz maravilhas. A água fria elimina os compostos que causam o ardor, ao mesmo tempo em que mantém a textura crocante e o sabor fresco da cebola. É uma técnica perfeita para saladas, sanduíches ou como guarnição. E o melhor, faz com que cebolas amarelas comuns fiquem com um sabor tão suave quanto o das variedades doces, muito mais caras. Os cozinheiros Amish utilizam esse método há gerações para aproveitar ingredientes simples sem gastar muito. E a ciência confirma, os compostos de enxofre solúveis em água se dissolvem, deixando um sabor mais doce e suave. Massa de torta com vodka. O segredo para uma crosta perfeita. Tem dificuldade para conseguir uma crosta de torta realmente crocante? Aqui vai um truque genial. Substituir 2 colheres de água por vodka. Por que vodka? Porque durante o cozimento, o álcool evapora completamente, deixando a massa muito mais folhada, sem deixar sabor. Esse truque é ouro puro na cozinha Amish, onde a simplicidade e a criatividade valem mais que equipamentos sofisticados. O álcool inibe a formação de glúten, tornando a massa mais macia. As massas preparadas com vodka também permanecem maleáveis em temperaturas mais altas, dando um tempo extra para que não passem do ponto. O resultado? Tortas com qualidade de padaria por apenas alguns reais. Purê de batata de luxo com gema de ovo. O purê de batata é um clássico do conforto, mas, se você quer levá-lo a outro nível, adicione uma gema de ovo. A mágica acontece quando a gema cozinha com o calor residual do purê, transformando a textura e dando uma cor dourada irresistível. Esse truque Amish não apenas deixa o purê mais atraente, mas também mais cremoso, sem precisar de tanta manteiga ou creme. E não é só questão de sabor. O purê com gema de ovo contém cerca de 15% mais proteína do que as versões tradicionais. Além disso, a lecitina da gema ajuda a manter a estrutura da batata, evitando que ela fique pegajosa quando esfria. Vinagre de maçã, um aliado para a digestão do feijão. O feijão é delicioso, mas às vezes causa desconforto digestivo. A solução Amish é simples: adicionar uma colher de sopa de vinagre de maçã durante o cozimento. O vinagre quebra os compostos que provocam gases e ainda melhora o sabor do feijão. Isso não apenas torna o feijão mais fácil de digerir, mas também melhora seu perfil de sabor, equilibrando as notas terrosas. Os cozinheiros Amish sabem que preparar os ingredientes da maneira certa pode fazer com que alimentos econômicos sejam tão agradáveis quanto proteínas mais caras. E a ciência confirma: o vinagre reduz os oligosacarídeos, os compostos responsáveis pelos gases, em cerca de 28%. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar os próximos. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.